prazer, uma honra estar na presença do nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu estava um pouco preocupado, por conta que a palavra ela é um pouco extensa, e é sobre depressão. Olha como que Deus ele vai trabalhando. Eu não sabia do que ia acontecer, o que minha irmã ia falar, como era um louvor, e Deus foi mudando, e é como o Espírito Santo quer. Peço perdão aos irmãos. Eu acredito que vai passar uns 10 minutinhos, mas eu acredito que vai ser bênção, porque lá fora nós passávamos 1-2 horas louvando a Satanás e não reclamávamos. Como a palavra é extensa, eu não quero correr, eu quero ser bem calmo, mas ao mesmo tempo ligeiro, para que todos entendam e saiam daqui de posse da presença de Deus. Eu vou fazer bem diferente, eu vou começar com um louvor bem animado, ele é muito animado, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes. Como nós vamos falar sobre depressão, eu não vou fazer esse louvor inteiro, vou fazer uma metadezinha só, mas para que os irmãos sintam a presença do nosso Deus. Se coloquem de pé e fiquem com alegria, porque diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força, e na presença do nosso Deus nós temos liberdade. Pode soltar, amado, é festa de crente. Eu não sei o louvor, eu tô com uma colinha aqui, tá? Aleluia. Isso. Não, é o terceiro. Desculpa que eu não avisei. Aleluia. Isso. Festa de crente, onde nós nos congregamos com os nossos irmãos em amor e em alegria. Aleluia. Aleluia. Mas quem tá dentro não sai mais, quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. Glória a Deus e aleluia, muito fogo e unção. Festa de crente aqui é bom. Se alegre na presença de teu Deus, porque nós pulamos lá fora para Satanás e hoje a gente louva e engrandece ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Festa de crente aqui é festa com alegria, a gente canta todo dia, não tem hora pra acabar. Festa de crente aqui é festa de verdade, lá não existe maldade, nada pra se embriagar. Festa de crente, a gente pula, a gente ora, a gente recebe vitória, Deus envia o maná. Festa de crente não precisa ter polícia, lá já não existe briga, é só bênção pra contar. Festa de crente, o pastor fica ligado, Deus envia o recado e ele começa a falar. Festa de crente, o aleijado sai andando, o cego sai enxergando, é só poder de Jeová. Mas quem tá dentro não sai mais, quem tá fora quer entrar. Festa de crente não tem hora pra acabar. Glória a Deus e aleluia, muito povo e unção. Festa de crente é que é com Deus tudo é maravilhoso. A gente pode se alegrar na presença do nosso Deus, como com Davi, aleluia. E nós queremos quebrar paradigmas nessa noite, que crente não pode se alegrar na presença do nosso Deus. Aleluia. Hora pra acabar, glória a Deus e aleluia, muito povo e unção. Festa de crente é aleluia, glória a Deus. Uma forma de nós começarmos a palavra com muita sabedoria e com muita alegria na presença do nosso Deus. Como eu sempre faço, eu deixo aqui as partes no telão para facilitar a vida dos irmãos, para que venham acompanhar a palavra. Aleluia. Aleluia, que vocês continuem na presença do nosso Aleluia, Deus. glória a Deus. E que essa terra, que é o nosso coração, venha estar preparado para receber a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Salmos 43, 5. Então hoje nós vamos falar, eu não sei os irmãos que acompanharam, nós estamos numa série que é
Feridas escondidas. Nós tivemos a primeira, que foi uma bênção, houve cura, libertação e transformação. Feridas escondidas, seja curado hoje. A segunda, nós falamos sobre perdão, e perdão foi liberto. E hoje nós vamos para a terceira parte, que é feridas escondidas, seja liberto da depressão. O livro de Salmos 43:5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? O rei Davi aqui falando. Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio, Deus meu. Aqui, amados, depressão, eu coloquei a definição. Depressão é uma doença psiquiátrica que produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sonho e do apetite. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa noite, não importa o que nós venhamos passando, no nosso quarto, fechado, escuro, quando nos ajoelhamos e choramos pedindo um socorro a Ti. Aqui o salmista ele falava sobre o que abatia a alma dele, porque ele estava tão perturbado, mas ele esperou, confiou em Deus e louvou, e o Senhor deu auxílio para ele. Que isso venha acontecer com cada um de nós, não somente nesta noite, porque nós não somos fariseus e religiosos que queremos exteriorizar e mostrar algo temporário. Mas a Tua alegria é a nossa força, e a Tua fidelidade se faz presente em nossas vidas. E que nós venhamos carregar a libertação, a transformação até a Tua vinda, Jesus. Eu não sei o que meu irmão aqui ou do outro lado da telinha está passando ou sofrendo, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Muitos não fazem como está no livro de Mateus. Não entram no teu quarto, não fecham a porta e não clamam ao Senhor. Vão para o Facebook, para o Instagram, murmurar e reclamar como foi com o povo lá no Egito. Mas nós somos um povo sábios, e nós vamos entrar no nosso quarto, louvar e clamar a Ti. Porque a palavra de Deus diz: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Aquele que bate, encontra, acha a resposta. Porque o Senhor cuida de cada um de nós. E como diz no livro de Apocalipse, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda dor, toda angústia. Porque nesse mundo, o Senhor deixou claro que nós iríamos ter aflição. Mas a diferença é que nós somos como Jó. A gente passa pela prova, mas glorificando a Ti, como um louvor do irmão Lázaro. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque a gente sabe que quando a gente vai para a escola, para a faculdade, a gente passa por uma prova. Prova é o quê? Você fazer um teste, algo para ser aprovado. A prova não é um karma, ela não é eterna. Não importa essa prova que você está passando. Na tua casa, na tua família, com teu filho, sem emprego, as drogas, o cigarro. Nada diz a palavra é impossível para Deus. Que nessa noite nós viemos sair daqui de posse da vitória. Nós até podemos passar por um momento de tribulação, como foi com Jó e até com o próprio Jesus Cristo. Mas a vitória, ela é nossa. Podemos até passar pelo dia mau. O dia mau vem para todos. Para o negro, para o branco, para o homossexual, para o assassino, para aquele que é cristão, pastor, padre, bispo, para o papa, não importa. Nós passaremos por aflição, mas nós temos Cristo conosco. Nós não precisamos nos prostrar diante de uma imagem, de clamar ao pastor, porque o pastor é falho. Ele pode te auxiliar e te ajudar mediante a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também diz: crê no Senhor teu Deus e serás salvos. Crede nos teus profetas e prosperareis. Então que nós devemos estar juntos em união com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que vivamos em união. E eu digo, quando estamos em união com os nossos irmãos, o dia mal vem, mas um ajuda o outro. Porque nós não somos cegos guiando cegos. Nós somos pessoas que estamos pautados pela Bíblia. A Bíblia é o nosso óculos,
a nossa lente de contato. Verdade. Quando nós não estamos enxergando, nós temos que ir para a Bíblia. E com certeza esses óculos nos guiará e nós não tropeçaremos. E muitas são as pessoas que passam por uma depressão momentânea, uma tristeza, porque as situações da vida elas nos afligem. Como é comigo, com o pastor, com a pastora, com todos nós que aqui estamos. Se tornar cristão não é se tornar sem problemas, pelo contrário. Quando a gente vai para Cristo, as perseguições aumentam, como foi com Jó. É um grande exemplo, que tem uma igreja que só fala de Jó. Eu até brincava com o meu irmão, mas tem um sentido, porque a história de Jó, para mim, é um exemplo de tudo aquilo que um cristão tem que seguir. Porque ele passou por tudo, mas ele creu em Deus e ele teve a vitória. Aleluia. Assim como foi com todos aqueles que creram em Deus. O povo lá no Egito, eles passavam por tristeza, por depressão, por humilhação. Clamaram a Deus, diz a palavra de Deus que ele se levantou do trono, ouviu a oração. Olha, eles conseguiram chamar a atenção de Deus. Será que nós temos conseguido chamar a atenção de Deus com as nossas orações? Será que as nossas orações têm saído das entranhas? Eles receberam o milagre, foram transformados. Mas lá no deserto, mais uma vez, como é um estigma do cristão, reclamar e murmurar. E quando a bênção está próxima de chegar, a gente perde. Porque nós temos esse maldito hábito de murmurar. E quando a gente murmura, a gente não recebe. Porque a palavra de Deus diz que se você olhar para o monte e falar para ele, passa daqui para acolá, o que é esse monte? O meu filho vai ser curado, a minha mulher vai ser restaurada, a porta de emprego vai se abrir, eu vou viver o melhor dessa terra, mas tem uma condição. Eu, como professor de português, eu amo muito a condição e a escrita da Bíblia, uma vírgula, um ponto que muda tudo. Mas tem um porém. Se você duvidar, não acontece. E muitas vezes a gente ora, clama, faz campanha, faz voto com Deus. E quando o milagre está para chegar, a gente se acha incapaz. E aí, Jesus? Eu não sei falar direito, eu sou negro, eu sou branco, eu sou feio, eu sou bonito. E a gente duvida do milagre, e o milagre não vem. Amados, eu estava comentando com o pastor Kleber, o meu irmão, se eu não me engano, ou com a minha irmã, que a gente vê aí fora tantas pessoas que não servem a Deus, mas conquistam. E uma vez eu me indaguei, por que que ele consegue e eu não? Sabe por quê? A Bíblia tem resposta para isso. O sol, ele nasce para todos. Por que que o homossexual lá fora, o negro, o ateu, como o nosso patrão, consegue as coisas? Não é porque ele é bonitinho, porque ele é o melhor, mas porque o sol nasceu para todos. E diz a palavra de Deus que Deus não dá riquezas. E eu tenho isso comigo. Jesus nunca deu nada de mão beijada para ninguém, porque é fácil. Ele dava a vara e ensinava a pessoa a ir pescar. Por mais que lançou a vara, o dinheiro estava lá no peixe, mas a pessoa teve que caminhar, teve que se sacrificar. E muitas vezes nós queremos o peixe assado, mas a gente não quer limpar. Limpar peixe dá trabalho, né, mulheres? Muito trabalho. A gente quer o peixe pronto. Eu que moro sozinho, eu vou no mercado, eu compro as coisas já temperadas, já para não ter trabalho. Mas quando a gente vai pescar, a gente vai limpar, a gente tempera e faz, tem mais sabor. E eu creio que é isso que Jesus Cristo ele fazia. Ele fazia o milagre, as bênçãos terem sabor, o sazon da comida, que eu amo muito. Aleluia. Então nós temos que ir atrás para receber o nosso milagre. E nós temos esse defeito de pedir, mas ficar esperando. Se Deus falou que vai te dar um emprego com o nosso irmão, ele foi atrás. Ele levanta de manhã, ele caminha, fica com fome, mas ele vai atrás, porque não adianta o pastor Alexandre, o pastor Kleber vir aqui e falar, o senhor vai receber um emprego, e ele ficar na casa dele deitado, vendo televisão. Não, você tem que ir à luta. Oração, quer dizer, oração mais ação. É orar, clamar, jejuar, fazer campanha, voto com Cristo, mas ir atrás. Porque se a gente não for atrás, amados, do céu só cai chuva e no tempo certo. Porque o cristão tem essa mania de ficar aguardando. Conheço uma irmã que diz, Deus sabe. Amados, Deus sabe de todas as coisas. Tudo Ele sabe. Mas nós temos que abrir a boca e pedir, ó, muda tudo. Eu não usei nem o esboço ainda. Glória a Deus. É Deus é quem comanda o culto. Glória a Deus. Então nós temos que ir atrás do milagre e pedir. Porque certa vez Jesus chegou para o cego, para a mulher do fluxo de sangue, a encurvada. Olha como que chega a ser cômico. Você chega no cego, num aleijado, numa mulher com problema, e você pergunta para o cego, o que queres que eu te faça, amados?
É óbvio que, pela lógica, ele quer enxergar. Mas eu posso ser cego e querer um emprego, querer um encontro com Cristo, querer o Espírito Santo. Mas Jesus sabia o que ele precisava, mas ele precisou verbalizar. Diz a palavra de Deus em Provérbios, que o nosso pastor ele pregou recentemente, que o poder da vida e da morte está na língua. É verdade. Então nós temos que abrir a boca não para fofocar, para falar mal do irmão, para apontar o erro dele. Como já aconteceu, não importa se a irmã que está no altar, ela vendeu droga, ela foi traficante, ela roubou, ela matou, não importa. O que importa é a transformação. Porque antes outrora aqui era um salão para adorar Satanás, hoje é uma igreja e muitas pessoas se surpreendem e vieram até aqui, porque outrora passavam aqui e viam a cerveja, a bagunça, o funk, que a gente não tinha hora para terminar, por isso que festa de crente não tem hora para acabar, e como o nosso pastor disse, tem irmãos que o culto passa 2 minutos, reclama, amados, reclama, me desculpe, levante e vai embora, porque no mundo você dançava, pulava e não tinha hora para acabar. Eu muitas vezes ia para balada, não tinha carro, Uber não tinha antes, e eu ficava até ter o ônibus e ficava sem reclamar. E nós temos o hábito de vir ao culto. Eu já vi um culto de 1 hora, eu acho um absurdo, porque lá fora ia pra balada e são 5 horas. Então, eu até falei com o pastor que o culto tinha que ser 3 horas, 2 horas e meia, 4 horas, como é lá na nossa amiga Solange Brant, porque estar na presença de Deus é lindo, é bonito, é glorioso, e a gente vem pra igreja já pensando em ir embora. Por isso que você vem, ouve a palavra, ela não é lançada devidamente, porque você não permite na terra que é o teu coração, e você sai daqui depressivo, angustiado, não arruma emprego, a vida continua toda atrapalhada, porque as pessoas estão dentro do culto, mas com o pensamento lá fora. Quantas pessoas que estão no culto e já com o encontro marcado para pornografia lá fora, que ficam ali esperando o culto finalizar para ir cumprir os desejos da carne. Amados, quando você vier à igreja, venha com amor e com carinho. Mesmo se passar, tudo bem, nós temos que ter ordem e decência, sim, óbvio, não é, pastor? Mas se o culto, de repente, passou 10, 15 minutos, glória a Deus. Aleluia. É o momento que Deus está falando. Aleluia. A não ser quem tenha um problema, né? Como a nossa irmã que tem que cuidar dos filhos, né, irmã? Ok, a gente reconhece, mas passou 10 minutinhos, glorifica a Deus. Aleluia. Aproveita, porque o maná está caindo do céu. E uma hora esse maná ele vai cessar. Como que Deus muda tudo? Aleluia! Mas enfim, Jesus, que nós venhamos ter posicionamento, como diz o pastor. Você pode passar pela depressão? Pode. Eu nunca passei, graças a Deus. Como eu cursei psicologia, eu era um pouco irrelutável contra isso. Até fiz algumas brincadeiras com a minha irmã no passado. Eu nunca passei por essa experiência, somente de estudos, ler na clínica, com estágio, enfim. Mas hoje eu acredito que um cristão pode ter depressão, pode, momentânea. É inadmissível um irmão que é batizado com o Espírito Santo, frequenta uma igreja dizimista, amados, é inadmissível e viva em depressão há 30 anos, como nós conhecemos irmãs assim. Jesus passou por um momento de depressão ou mais. A Bíblia aqui que eu tenho conta, conheço só um. Mas ele deve ter tido, porque ele era um homem. Pensa, ele veio para a terra, ele sabia tudo o que ia acontecer. Será que ele não sentiu tristeza? Vontade de morrer? Como diz claramente, se você for ver em outras versões, como na linguagem de hoje, você vai entender claramente que Jesus passou por um momento de depressão. Nós podemos passar, como nosso irmão, eu, por um momento de tristeza, a nossa irmã, mas é momento. Aleluia! Então nós não devemos aceitar tomar esse remédio, viver em psiquiatra, sendo chicoteado por Satanás, porque Satanás ele vai usar estratégias que você parou lá atrás, mas para usar agora. Te deixando triste, fazendo você gastar dinheiro com remédio, com táxi, saindo desesperado, porque Satanás ele é burro, mas ele pega as nossas brechas para poder fazer. Satanás tem uma função, ele é um excelente funcionário, e ele é muito mais fiel do que muitos cristãos aqui. Ele veio para matar e destruir, e ele faz com maestria. Isso nós temos que admitir, Satanás ele age com maestria. E por que nós somos derrotados? Porque a gente não age com maestria. Por que lá fora as pessoas conseguem viver, comer, beber e vestir o melhor dessa terra, e tem cristãos dentro da igreja sofrendo e sendo chicoteado por Faraó? Meu Deus. Porque falta posicionamento. Quando vocês gravarem isso, que o sol nasceu para todos,
E você ir atrás, porque Ele não vai te dar riqueza, mas Ele vai te dar, diz a palavra, condições e força para adquirir riqueza. Aleluia! A riqueza você não consegue deitado, assistindo televisão, murmurando e reclamando. É como diz lá no mundo, é levantar, dar a volta por cima, né? Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Jesus! Aleluia! Poderoso é. Muitos se acostumam com a depressão e a tomam como parte de sua vida e se adaptam a ela. Vira uma zona de conforto. Eu tô triste, é assim que vai ser, eu sou desgraçado. O que é desgraçado? É uma palavra até feia, mas tem uma tradução. É sem graça, é sem vigor, é sem Cristo. Desgraçado, parece uma palavra muito forte, mas não. É uma pessoa que vive sem luz. Quem não tem Jesus não tem a palavra, não tem a lente de contato e esse óculos maravilhoso. Vê tudo embaçado, é desgraçado. Jesus! Então nós não devemos nos acostumar e nos habituarmos com essa vida medíocre e com essa vida de fariseu. Muitos cristãos fariseus que falam, profetizam, cantam como a gente vai fazer se der tempo. Um louvor que eu quero que vocês prestem atenção e no final nós vamos traduzir ele. Como eu fazia lá na faculdade de psicologia. Como se fosse um conto e a gente vai entender os mistérios dentro desse louvor, que muitas vezes nós somos hipócritas, louvamos e não vivemos aquilo que nós louvamos, lemos ou cantamos. Oh, aleluia! Glória a Deus. A depressão temporária. Nós temos então a depressão temporária, que é uma pontual, como foi com Jesus e com muitas vezes com cada um de nós. E a contínua, que é uma disfuncionabilidade. Algo que como você pega como uma zona de conforto e você se acostuma a viver assim. Eu conheço pessoas que são acostumadas a viver na miséria, na sujeira, na pobreza. Tem condições de mudança, mas aquilo para ela já se tornou... É como nós contamos, né? Hoje eu não vou me esquecer o nome dela. A pastora Camila Barros. Você chega na casa que tem filhos que urinam. Quando a gente está dentro, o cheiro de mofo, a gente não sente mais. A gente não sente, a gente se habitua, a gente se acostuma. Mas quando você sai e entra, você sente. Quando chega alguém de fora, elas percebem e sentem. Porque a gente se acostuma com o pecado, a gente se acostuma com a prostituição. Isso eu estou falando para cristãos, não quem está lá fora. A gente se acostuma, a gente se habitua. Tem um pastor, ele é um ministro de louvor americano, que eu estava lendo a história, e ele era viciado em pornografia. Literalmente viciado em pornografia mesmo após se converter. Mas ele teve que ter tido um posicionamento para fugir. Tiago 4,7 diz: quando a gente resiste ao diabo, ele foge de nós. O que é resistir? É guardar a nossa mente. Porque Satanás, ele age na nossa mente. Verdade. Na nossa mente. Ele lança dardos inflamados. E se a gente não vigia, a gente cai. E quando a gente vigia e resiste, ele foge de nós. Então será que você tem vigiado? Será que você tem resistido a Satanás? Olha aí, Deus. Com os dardos que ele lança? Amados, nós somos carne. Eu sempre digo, porque aqui, essa igreja é uma igreja de verdades, não uma igreja de mentiras. Então nós falamos aquilo que é verdade. Se não for para subir aqui no altar, para não falar aquilo que é verdade, eu prefiro não subir. Aleluia! Porque muitos pastores sobem no altar para contar uma história, para viver uma mentira. E diz uma frase do Larry Brabby, que eu disse que é um psiquiatra e pastor, que algumas igrejas alienam as pessoas e transformam elas em robôs. E muitas vezes nós temos paradigmas, crenças que foram entronizadas dentro da gente e que a gente acha que aquilo é eterno, que não vai mudar. Então nós temos que quebrar paradigmas. Temos que quebrar paradigmas. O que é paradigmas? Crenças. Não as crenças da ponta do iceberg que eu vou mostrar no slide, mas são as crenças que foram colocadas dentro da gente desde a infância. Tabus, medos que nós temos. Pessoas que não conseguem conviver com amor. Pessoas que não gostam de um beijo, de um abraço, mas não porque ela é ruim, porque ela é perturbada, mas por conta dessas crenças, desses paradigmas que foram colocados dentro delas no passado. Aleluia, Deus. Nós somos criados, o meu pai é o melhor pai do mundo, o melhor pai do mundo, com todos os defeitos. E nós sempre nos tratamos com amor e com carinho, mesmo meu pai sendo um ex-lutador de boxe, um homem carrancudo, turrão, mas sempre nos beijávamos na boca. Na boca, amor, bênção. Nós dávamos, até então, agora, algumas vezes, né, porque a gente muda, mora sozinho, mas nós dávamos bênção para o meu pai até
os 18, 20 anos, embora eu tenha 38 já. Sempre, então assim, é o amor, é o carinho. Mas tem pais que não conseguem lidar com um beijo, com carinho. Por quê? Ele foi massacrado, ele apanhou, foi tocado pelo pai ou por um tio. Então ele não consegue lidar com esse paradigma, com esse medo. Mas hoje é noite de quebrar paradigmas, como hoje nós fizemos. Por que eu comecei com esse louvor? Pode parecer algo mundano. Eu não vou colocar um funk, amados. Mas nós colocamos um louvor animado. Porque lá fora nós pulávamos para Satanás. E por que a gente não pode aqui louvar a Deus com uma música mais animada? Que paradigma que é esse que o cristão tem que ouvir só ópera para ficar com cara de crente encurvado? Nós não somos crente galinha, nós somos crente águia. Então nós temos que olhar para cima e louvar e adorar a Deus. Porque isso que nós fizemos aqui não foi carne, mas foi se alegrar na presença de Deus. Porque Satanás pode nos acusar. Lá ele louvava a mim, pulava, e aqui ele fica aí querendo se fazer de fariseu. Amados, nós temos liberdade, mas a liberdade é dentro da palavra. Aleluia! Não é porque nós temos liberdade que a gente vai dançar funk dentro da igreja. Então nós temos que entender isso, de fato e de verdade. Aleluia! Então aqui em Lucas 18, 27 nós vamos ler. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amado, a palavra é longa, mas não vai dar tempo. E eu estava vendo uma pregação e eu vou resumir em 1 minuto ou 1 minuto e meio a história de uma pessoa muito conhecida nossa dentro desse versículo. Mas ele respondeu, ele quem? Jesus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Desculpa, não foi Jesus, mas enfim. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando a gente determina, a gente crê em Deus, a gente tem um objetivo, mesmo não sendo cristão, e essa pessoa tem princípios cristãos, filho de uma assembleiana. Então vocês imaginam, né? A criação que esse rapaz teve. E ele é um homem pobre e negro, que tem esse estigma de que nada vai conseguir. Isso já está dentro da gente, irmã, dentro. Que você é negro, você não vai conseguir, você não pode viajar para fora, você não pode ter bons estudos. Esse paradigma tem que ser quebrado. Porque nós temos Glória Maria, nós temos Oprah Winfrey, que é uma negra maravilhosa e rica. Não sei se é cristã, porque nos Estados Unidos eles são cristãos, mas são meio lá e cá. Mas a formação do país é cristã. E conseguiu, por que nós não vamos conseguir? E esse rapaz pobre, os pais já não podiam mais tomar conta e dar aquilo que ele precisava. Com 16 anos ele saiu e foi para Brasília. E lá ele arrumou um emprego numa empresa simples, começou a trabalhar, a fazer uma faculdade, começou a estudar. Ele foi atrás e se formou em Direito. E nisso a história é longa, mas eu vou resumir bem. Ele foi para a Suíça, estudou, e hoje ele fala acho que 4 ou 5 idiomas com o português. Foi um homem que trabalhou lá no Supremo Tribunal. Alguém sabe do que eu estou falando? Joaquim Barbosa. Por quê? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Para a condição de negro e pobre na cidade de Minas Gerais, no interior, se eles fossem se conformar, eu sou pobre, preto, baixinho e feio, ele estaria lá até hoje. Mas ele foi atrás, ele lutou, ele correu atrás e ele se tornou presidente do Supremo Tribunal. O negro pobre do interior de Minas Gerais. Então, se ele conseguiu, nós também conseguimos. Vamos repetir. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Essa depressão, essa tristeza será quebrado. Paradigmas que foram lançados, essas crenças enraizadas serão arrancadas e caídas por terra nessa noite. A depressão é um estado da alma que atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo. É a doença do século. E não é só a doença dos ricos, não. Atinge os pobres também. Inclusive os ricos, que têm tudo, vivem bem, podem comprar felicidade momentânea, mas estão com depressão. Pessoas que passaram por momentos, períodos de depressão na Bíblia. Aqui nós temos Jó, Moisés, Jonas, Elias, Davi, Pedro e Jesus. Então nós temos que vigiar e ver o porquê que nós estamos nessa situação. Vamos excluir aqui Jesus. Porque Jesus foi um homem santo, passou por um momento de depressão, mas foi por conta de uma situação. Mas vamos se fixar aqui em Jó, principalmente. E o livro de Marcos 14:34, na parte A da NVI diz: e lhes disse: a minha alma está profundamente
profundamente triste, numa tristeza mortal. Essas foram a palavra de Jesus, o que aconteceu com ele no momento em que ele estava já antes de ser crucificado. E aqui depois nós vamos falar de Davi, em Salmo 119, 28, que diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Olha o segredo. A palavra de Deus fortalece, cura e liberta. Aqui ele foi humilde, Aleluia, Senhor. Davi. E quantas vezes nós chegamos na presença de Deus e falamos: ó Senhor, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Sabe o que é verter lágrimas? É aquele choro que vem das entranhas, lá do fundo, por conta de uma dor, de um sofrimento, de uma tristeza. Quantas vezes eu disse, quando eu não tinha carro, eu dentro do ônibus e chorando, porque eu não escolhia mais um local para chorar, porque as lágrimas eram tão profundas, a dor era tão enraizada lá dentro, que as lágrimas vinham, como em evento já, eu já chorei atendendo o cliente de uma forma bem discreta, porque nós somos seres humanos e tem coisas que nos afligem, que nos machucam, mas quando nós cremos em Deus de fato e de verdade, o milagre ele acontece. A depressão não pode durar a vida toda, ela tem que ser momentânea. Se ela estiver durando muito mais do que aquilo que tem que durar, amados, vai para a Bíblia, vamos orar e descobrir aonde está o erro, porque muitas vezes o erro está em nós, porque a gente ouve e não pratica. A gente é como fariseu, a gente conhece tudo, mas a gente não pratica. Então, diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a Morte. morte espiritual, que é a pior, porque você morreu, depois vai ter o juízo, enfim. Mas a pior coisa é que tem um crente frio, morno, frio dentro da igreja, porque ele é um desgraçado, sem graça, sem luz, sem Jesus. É Verdade. A depressão não pode durar a vida toda. Eclesiastes 3:1 e 4. Tudo tem o seu tempo determinado. Isso é muito forte. E não há tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 4. Tempo de chorar, como foi com Jesus, com Jó, com Moisés. Tempo de rir. Tempo de prantear. E tempo de saltar de alegria. Aleluia. Aqui, ao tempo de chorar, já passou. Nós estamos no tempo de rir, de colher o melhor de Deus para essa terra. Todo o pranto que você teve por tantas situações que já aconteceu na sua vida, eu não sei o que cada um aqui passou na sua infância. Se apanhou do pai, que eu vou deixar bem claro que no último culto desta série, eu me emocionei muito por conta do meu passado. Amados, deixando claro, eu não fui abusado nunca, graças a Deus, mas passei por situações na minha infância que não, porque ficou subentendido que eu havia sofrido algum tipo de abuso. Graças a Deus nunca sofri, nem por parte de homem e nem de mulher. Mas o meu pai, ele era um homem muito bravo, muito enérgico, e nós éramos muito atentados. Então a minha mãe aguardava o meu pai chegar, enchia a cabeça dele e nós apanhávamos muito. Eu e minha irmã apanhávamos pelado. Então ia criando um ódio, uma raiva, entendeu? E graças a Deus eu entendi porque tudo isso aconteceu. É o melhor pai do mundo e agradeço. Ai, doía muito, mas por cada cintada, acordada, enfim. Mas tudo é pro nosso crescimento. Aleluia. E não me causou mal, não me deixou feridas e nem sequelas, porque tudo que tem uma ação, tem uma reação. É verdade. Eu provocava e eu tinha que ser repreendido, de uma forma errada, mas fui repreendido e hoje sou o homem que sou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós vamos bem rapidinho, as causas da depressão. Causas físicas, por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, um acidente, algo que aconteceu e que a gente acaba ficando triste. Um exemplo, uma pessoa que perdeu a perna, o braço, se machucou, não pode mais se locomover. Isso pode vir e ocasionar uma depressão momentânea ou duradoura. Então nós temos que se apegar a Cristo. Aqui eu vou correr bem, não vou especificar detalhadamente porque não vai dar tempo. Os nossos pensamentos, aquele pensamento de paradigma que que negro nasceu pobre vai morrer pobre, que nós não temos o direito de viver o melhor dessa terra, entendeu? Que nasceu pobre vai morrer pobre, nós temos que quebrar isso, porque esses pensamentos podem nos levar à depressão. O nosso passado, coisas que nós passamos, mulheres que foram espancadas, abusadas, filhos. Então tudo isso pode nos causar uma depressão, um bloqueio momentâneo. E hoje isso vai ser quebrado também. O estresse por conta de uma conta, dívidas, coisas que vão perturbando o
um homem de casa, uma mulher de casa que vai chegando o dia de pagar a conta de água, luz, telefone, gás, e esse dinheiro não vem. E esse estresse pode causar uma depressão e uma tristeza muito profunda. Ou por perda ou luto. Quando a gente perde alguém e a gente não está totalmente alicerçado na palavra, podemos entrar numa depressão. Mas o Senhor é a nossa força e Ele nos guarda e nos protege de todo mal. E aqui eu coloquei uma imagem do iceberg, que é o que acontece. Nós cristãos e as igrejas lá fora nos ensinaram, nos moldaram como robôs, como disse o Larry Grebe, em robôs. Então nós temos lá na ponta do iceberg uma mente consciente, que é a nossa mente, que a gente vive no nível da água. O nosso comportamento, mas a gente tem que ser em casa, na igreja, com o esposo, com as pessoas, ajudar, ser caridoso. As nossas crenças, que são as crenças já formadas, que a gente crê em Deus, que Ele cura, liberta. E as nossas emoções. Mas o que acontece? Nós temos um inconsciente que é abaixo do nível da água. E é o que muitas igrejas não trabalham. Pastor aqui já andou por muita igreja, nós sabemos que as igrejas lá fora, elas não trabalham com o inconsciente. Por quê? Porque dá trabalho. As igrejas querem dinheiro, ficarem ricos, construir impérios. Mas nós estamos aqui para construir império lá com Cristo. Aleluia! O pastor Kleber trabalha muito, não é só 8 horas, são 12, 15, 19 horas, tanto é que está de uniforme, como eu, porque nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, e sim para juntar dinheiro, para nos ajudarmos. Aleluia! Como irmãos. É esse que é o sentido. Porque o que adianta o pastor Kleber vir aqui, ficar rico e se esquecer dos irmãos? Não. Aqui nós somos uma igreja que mergulha abaixo do nível da água e dá trabalho, não dá, pastor? Mas é um trabalho prazeroso. Falar com o irmão da madrugada, durante o dia, ajudar. Porque a função do pastor é cuidar. Pastor tem que ser cheiroso, mas ele tem que ter cheiro de ovelha. Aleluia! E os pastores lá fora têm cheiro de ouro, cheiro de casa, de mansão, porque não querem ter contato com o povo. Eu tenho certeza que mesmo se um dia nós formos muito ricos, com certeza, o pastor Kleber vai continuar tendo cheiro de ovelha. Aleluia! E todos que necessitarem virem até nós, por intermédio de nós de Cristo, serão atendidos. Glória a Deus! Aleluia! Então que nós venhamos mergulhar mais fundo, quebrar essas crenças que foram imputadas e colocadas, enraizadas dentro de cada um de nós. É momento de quebrar crenças. Não confunda as crenças lá de cima e as de baixo. Porque mergulhar fundo dói, machuca e fere. Porque quando a gente lembra daquilo que aconteceu no passado, a gente tem que entrar e tocar nessa dor para liberar um perdão. Amados, dói. Mergulhar fundo dói. Mergulhar fundo machuca. Mas é noite que nós temos que mergulhar fundo. Se você quer sair dessa depressão, dessa tristeza, dessa falta de serviço, dessa desgraça que está a tua vida, você vai ter que sair da zona de conforto. Oh, glória! Aleluia! Vai ter que mergulhar mais fundo. Quebrar crenças, imagens e dores antigas. Não importa o que ocasionou essas dores. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. Glória! E Ele vai curar, Ele vai transformar, porque nós vamos mergulhar fundo. Aleluia! Diga, mergulhar fundo. Mergulhar fundo! Vai doer. Vai doer! Mas se eu quero, viver o melhor de Deus, eu vou quebrar paradigmas e vou mergulhar fundo. Aleluia! Filipenses 4:8. Aleluia, glória a Deus. As palmas são para o nosso Deus, o Deus glorioso. Amado, volta só um para mim, por favor. Os sintomas da depressão, que eu me esqueci, que é muito importante. Eu dei as causas, vamos dar os sintomas para a gente finalizar. Os amados me dão mais 10 minutinhos, estamos no horário ainda. Ó, são 9:03, amados. Isso aqui é forte, amados, mas eu vou ter que falar. Vou falar alguns aqui, mas vou tentar usar umas palavras mais brandas. Sintomas físicos. Dificuldade para dormir, ou dormir em excesso, perda, ganho de apetite ou peso anormal, perda de interesse pela esposa, os casados vão entender, vou ter que mudar aqui, e falta de energia. Porque um homem que passou por um problema o dia inteiro, as contas, as dívidas, a mulher, amados, à noite ela não vai conseguir cumprir o teu papel. Porque isso vai causar um estresse, são problemas físicos, são as causas da depressão, lá nas causas, mas aqui nós estamos nos sintomas. Então uma pessoa que está sem luz, sem cor, desgraçado, ela não vai conseguir viver uma vida como ela tem que viver. 2, padrões de pensamentos, dificuldades de concentração, a pessoa não consegue se concentrar no trabalho, em casa, incapacidade para tomar decisões.
autocrítica severa. Eu sou pobre, eu sou negro, eu não posso, eu sou feio, o meu cabelo é duro, o meu cabelo é liso, porque nós não estamos contentes com nada. Se Deus dá um cabelo duro é ruim, se Deus dá o liso é ruim, e assim sucessivamente. Por isso que o povo sofre, por falta de conhecimento da palavra. Aleluia. Seja grato ao Senhor. Se a tua geladeira só tem água, glorifica a Deus, porque as pessoas lá no Haiti não tem água potável. Se você chegar com água lá, eles até te agridem, porque eles querem tomar água. Na África eles comem bolinho de terra, e a gente pega aquele arroz de 2, 3 dias e quer jogar fora. Aquele restinho que sobra você quer jogar fora, mas se esquecem que tem crianças comendo bolinho de terra. Então glorifique a Deus pelo arroz de 2, 3 dias. Não se acostume, mas agradeça a Deus, porque tem pessoas que não têm o que comer. É verdade. Você imaginou um ser humano comer bolinho feito de terra? Meu Deus. Crianças comem bolinho de terra lá na África. Emoções, as nossas emoções. Sensação de falta de esperança, culpa, vergonha, irritabilidade e tristeza excessiva. Essas são as causas que agem nas nossas emoções. Atividade, redução do ritmo da maioria das atividades e desleixo pessoal. A pessoa se sente triste, ela se tranca num quarto escuro, ela não quer escovar o dente, ela não quer se arrumar, ela se isola do mundo. Porque muitas vezes se isolar do mundo, às vezes, na minha visão, como estudante de psicologia, nós escolhemos a depressão. Eu já tentei entrar em depressão por escolha minha. Tô triste, tô com conta, eu vou me trancar aqui no meu quarto e vou ficar aqui. Mas é uma coisa que você escolhe, porque se esconder é uma zona de conforto, é um refúgio. É um refúgio. Mas muitos, a depressão pega por causa de algum motivo ou de alguma situação. Então nós temos que viver na luz. Na luz, buscar a luz que é Jesus Cristo. Quando vier o pensamento de depressão, o dardos que Satanás coloca na tua mente, você vai rechaçar e você vai falar: Satanás, você vai ter que fugir. Saia da minha vida e da minha casa, como fez aquela senhora, uma profeta no filme Quarto de Guerra. Você tem o direito de falar com Satanás, porque Jesus, ele não brigava, era na palavra. Satanás, você está na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, no meu marido, no meu filho, mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos nação eleita, escolhido, pedras vivas, reis, príncipes. Então você não pode aceitar tomar esse remédio, você não pode aceitar essa depressão, essa falta de amor, de carinho, essa vida desgraçada e medíocre que você tem levado. Porque nós somos filhos do rei, amados, nós somos filhos do rei. Diga: eu sou filha do rei. Eu sou filho do rei. Eu sou filha do rei. Eu sou filho do rei. E Satanás não pode. Aleluia. Cada um de vocês vão passar pelo dia mal, mas lá no final vocês vão dar a volta por cima. Eu creio, Jesus. Aleluia. Então não aceite, não se conforme com essa vida que Satanás quer impor a você. Aleluia. Você precisa encarar e tratar. É o que eu disse. Mergulhar aqui fundo dói. Muitas pessoas não se curam, estão na igreja há 50 anos, fuma, bebe, prostitui, rouba, mente, porque prefere viver aqui, ó, naquilo que as igrejas lá fora dizem, no nível da água, na zona de conforto. Não querem mergulhar fundo, porque fumar é bom, o pecado é bom. Amados, nós não somos hipócritas, e eu me lembrei que eu tenho uma mente boa. O pecado, ele é bom, ele é gostoso, ele é bonito, porque Satanás nunca vai aparecer de chifre, porque uma pessoa feia não pode te seduzir, a não ser para quem gosta de gente feia. Então Satanás sempre vai enviar o melhor, o mais bonito, o mais cheiroso e o perfumado. E se você não resiste ao diabo, você cai. É verdade. Então nós temos que mergulhar fundo e reconhecer que nós precisamos de Cristo. Precisamos encarar esse problema de frente, como Jesus fez, e foi até o fim, e tratar. Se o teu caso é um caso que precisa de uma medicação, você tem que ouvir o teu médico, mas em comunhão com Cristo. Aleluia. Porque Deus também usa os médicos para te curar. Médico, para mim, é um anjo do Senhor. Verdade. Então nós temos que fazer aquilo que é o correto. E isso depende só de nós. Peça ajuda e socorro a Cristo ou ao teu pastor, se assim você confiar nele. Glória a Deus. E nós vamos agora, para finalizar, caminhar para a cura. Atacar as causas. Grava bem isso, atacar as causas e não sintomas. Por quê? Nós temos mania de querer atacar os sintomas e não a causa. Jesus, ele nunca usou paliativos. Nunca usou paliativos. O que é paliativo? Algo para maquiar.
para ser temporário. Ele curava, ele ia na causa do problema. Aleluia! Ele ia na causa. Ele poderia chegar pro cego, tudo bem que não tinha, mas dá um óculos. Não, ele curou. Aleluia! E ele curava as duas vistas. Oh, Então glória! você tem que ver os sintomas. Ou atacar a causa e não o sintoma. Tá aqui, ó. Só que mergulhar fundo dói, É machuca. verdade. Amados, Aleluia. temos que quebrar paradigmas e mergulharmos mais fundo. Porque enquanto a Glória. gente não sair do nível da água, temos que quebrar paradigmas das igrejas que nós passamos lá fora, entender que essa igreja é uma igreja que não produz robôs. Ela produz pessoas inteligentes Glória a Deus. para conhecer Aleluia. a palavra. Por isso que eu faço questão de colocar cada texto para que os irmãos acompanhem, porque uma pessoa inteligente, ela não é manipulada. Por que as pessoas do Nordeste, o governo manipula e não investe na educação? Porque uma pessoa burra é mais fácil de manipular. Por isso que muitos pastores sobem no altar, falam um monte de baboseira e os irmãos batem palma, aplaudem. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia, ficam na zona de conforto e não mergulham a fundo. Oh, aleluia! Por isso que tem muitos cristãos vivendo e vão viver uma vida desgraçada até o final da vida. Vai pro céu, vai, mas vai viver uma vida desgraçada aqui. Meu Deus! Porque não mergulha fundo. É, Jesus. Aleluia, Jesus. Tá bom, atacar ele curava, enfim. Não se entupa de remédios, amado. Quando eu digo de remédios, é qualquer coisa que possa te afligir ou te machucar. Lixos que são lançados sobre a gente. Deus está acima dos médicos e dos remédios. Aleluia. Creia sempre em Cristo. Filipenses 4:8. Agora eu vou... Filipenses 4:8, não, já passou. Eu vou ler aqui que não dá pra voltar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento tem que estar ocupado pela palavra de Cristo, por louvores que falam de Cristo, ou músicas que você gosta como eu, de música clássica e ópera, mas que não te tirem do prumo, que não te levem a lembrar do teu passado, daquilo que você praticava antes. Nós temos que resistir a Satanás para ele fugir de nós. Mas a nossa mente ela tem que ser ocupada com a palavra de Deus, com louvor. O louvor quebra cadeias. Paulo e Silas na cadeia, o louvor quebrou cadeias. Aleluia! Então assim, Aleluia! hoje é uma palavra que Deus está usando, mas é um culto de ensinamento. Aleluia. E nós vamos Glória a sair Deus! daqui Aleluia! Jesus. inteligentes e vamos tirar nota 10. Eu creio! Jesus. Aleluia! É preciso mudar a forma de pensar. O pensamento mexe nas emoções e ele tem poder. A palavra de Deus diz: assim como você imagina, assim é. Se você se imaginar pobre, feio, incapaz, assim você vai ser. Verdade. Então você tem que quebrar esse paradigma e falar: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia não diz que eu sou um desgraçado, que eu sou pobre, que eu sou feio. Eu não sei se Jesus era lindo, feio, preto ou branco. Eu acredito que ele era de pele escura. Porque uma pessoa com a pele branca, como mostra nos desenhos, seria impossível num lugar, como por exemplo, quem mora no Ceará, ou os caiçara. Não tem como ser totalmente branco, porque vive debaixo do sol. Então nós temos que quebrar esses paradigmas. Esses paradigmas. Ele é realmente escuro. Um homem escuro. Israel, Isso é comprovado. Você vê a foto dele. Porque eu não consigo imaginar um Cristo loiro, bonito e de olhos azuis. Mas enfim, cada um cria o Cristo da forma que quer. Eu creio num Cristo como a minha inteligência me faz enxergar. Aleluia! Glória a Deus! E o que a gente tem que fazer quando os maus pensamentos de prostituição, de roubo, de traição, não importa, o lixo que for lançado. 2 Coríntios 10:5, a parte B, na versão internacional. Tá? Eu coloco assim que é para vocês entenderem que a Bíblia tem algumas versões que são mais difíceis e umas que são mais fáceis para entender. Eu também, mesmo sendo formado, eu tenho alguns textos da Bíblia que eu sinto dificuldade. Eu sou humilde, eu vou na NVI ou na linguagem de hoje e aí eu entendo o Espírito Santo revela. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Toda vez que Satanás ia lançar dardos inflamados, você vai levar cativo esse pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Você não tem que dar ouvido para essas coisas que Satanás, que o mundo, que a televisão lança. Eu estava vendo uma parte de um comentário do Carlos Alberto de Nóbrega, o que a Globo faz. Novelas que te ensinam a denegrir a família. É pai que sai com filha, é filha que sai com a mulher, com o marido da mãe, enfim. Coisas que vão sendo lançadas em nós e que nós vamos recebendo esse lixo
não leva o nosso pensamento cativo e quer fazer igual, porque o pecado ele é bom, bonito, cheiroso e agradável. Mas vai te levar para onde? Para a morte. Verdade. Diz a palavra de Deus, acho que em Provérbios, que há caminhos que parecem bons. Às vezes essa festa que você está indo, essa baladinha, parece ser bonito, maravilhoso, mas ao cabo e ao fim vai te levar para a morte. Espiritual e muitas vezes carnal também. Como disse Paulo, prender pensamentos que nos levam ao estado de doença. Repreenda, amados, você tem que falar assim: eu sou curado. Aleluia. Eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou sarado. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu Eu sou. sou aquilo que Eu a sou Bíblia pedra diz que eu viva. sou. Sou pedra Eu sou viva. sacerdócio real. Eu sou sacerdócio Eu sou real. príncipe. Sou príncipe. Eu sou princesa. E eu vou viver o melhor Eu dessa vou viver o melhor terra. dessa Eu terra. sou Aleluia. aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Nós precisamos sair da inércia, sair da cama, da zona de conforto, disso que te faz se sentir melhor. Se você quiser ser como um ímpio, comer, beber, vestir o melhor dessa terra, você vai ter que levantar dessa sua cama, desse seu sofá, tirar essa poupança do sofá e sair, ir atrás. Como o pastor, ele disse, nós somos muito corretos com as palavras, e ele ficou preocupado, porque ele disse que o pecado cheira o quê? Uma palavra forte: podre, fezes, merda, bosta. E o pastor ficou preocupado. Eu falei: não, o Senhor especificou da forma que é, porque o pecado ele cheira bosta, ele cheira merda, lixo. Então ele ficou preocupado, mas fique em paz. O Senhor falou as palavras que tem que falar, porque muitas vezes nós temos que tomar um tapa na cara para criar vergonha na cara e entender Aleluia. que o pecado cheira bosta. Quem gosta de ficar fedido? Então você saia do pecado. Aleluia. Porque muitos cristãos vivem dentro do esgoto, porque vivem cheios de pecados. E gostam, porque se acostuma, a bosta fede. Mas quando você está dentro, é gostoso, fica cheiroso. Mas quando você sai e volta, você se dá conta: não, eu estou na merda, mas continua porque é bom. Jesus. Filipenses. Então nós temos que sair da inércia, da cama, dessa zona de conforto, vencer a influência do ambiente. Muitas vezes nós estamos num ambiente que nos faz viver no pecado. Se eu sair do pecado da prostituição, o que eu vou fazer na internet caçando site de pornografia? Misericórdia, Jesus. O que eu vou fazer? Me ajoelhar na frente de uma santa? Ou vou assistir as novelas da Rede Globo que denigrem os princípios cristãos? Então nós temos que vencer a influência do ambiente. Aleluia. Nós temos que ser luz. Teu pai e tua mãe pode ser trevas, o ambiente pode ser trevas, mas você tem a obrigação de levar luz e mudar o ambiente, e não deixar o ambiente te transformar. Verdade. Sair da depressão ou evitá-la. Confiar em Deus. Ele está convosco em todo o tempo. E aqui Filipenses diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Jó. Um dos motivos, Jó. Então, saiba dar glória a Deus e agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Amados, eu passei um pouquinho. Glória a Deus. Vou parar já, tá, amados? Mas nós estamos aprendendo de Deus. Amém. Tanto sei estar humilhado, nós sabemos estar humilhado. Quantos estão humilhados? Eu já estive. Como também ser honrado. Vamos ser honrados também. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Nós já tivemos várias experiências, mas nós estamos firmes e inabaláveis como os montes de Sião. Aleluia. E é isso que é o mais importante. Passar pela prova, pelo problema, mas sorrir, porque nós temos a Cristo, que é o nosso consolo. Aleluia, Senhor. Então, Filipenses 4:11, eu vou ler o último agora, que é 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode passar por todos os problemas. A tua geladeira pode estar como um coco verde, mas você vai glorificar Deus. Porque a gente só quer glorificar Deus quando tem o melhor dentro da nossa geladeira, quando tudo está bom. Mas vai passando pela prova dando glória a Deus. E assim nós vamos aprendendo, porque você acha que foi fácil eu conquistar o meu diploma? Não, foi difícil. Muito, tanto é que a faculdade era para terminar em 3 anos e meio, eu terminei em quase 4 anos e meio e ainda perdi a formatura. Mas foi difícil, mas eu consegui. Então nós vamos ser diplomados no reino de Deus quando a gente sair da zona de conforto e mergulhar mais fundo e passar pela prova, ser aprovado dando glória a Deus sem murmurar.
Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Amados, não vamos mais ser crentes galinhas, crente águia. Aleluia. Olhar para cima. Satanás pode chegar para você e falar que você não é capaz, que você não pode, mas você vai olhar para ele e falar: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou galinha, crente galinha, eu sou crente águia. Eu vou voar alto e viver o melhor de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Pensar no Senhor Jesus quando se aproximava o momento da crucificação. Sempre que você for passar por uma prova, tiver medo, sempre lembre-se da passagem de quando Cristo ele foi para a crucificação. Ele sentiu uma dor de morrer. Teve uma tristeza. Então, quando a gente pensar nisso, ele morreu, mas ele ressuscitou. Oh, Ele foi glória! glorificado e exaltado Aleluia! na terra e no céu. Toda vez que a gente se lembrar dessa passagem, a gente vai ter força e a gente vai voar alto. Glória Oh, a Deus. aleluia, Jesus. Mateus 26, 42. Tomando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aleluia. Eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade, está doendo. Mas que seja feita a tua vontade. Oh, aleluia, Jesus. Porque muitas vezes nós queremos prevalecer a nossa vontade. E é por isso que a gente quebra a cara, a gente não mergulha fundo e a gente continua no nível da água, vivendo o pior dessa terra. Quando Deus diz que Ele tem o melhor para mim e para você. Oh, glória, aleluia, Jesus. Essa tem que ser a nossa oração a partir de hoje. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro, a palavra de Deus. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se você ler a palavra de Deus, viver, não só ler como os fariseus, ler, entender e viver, Aleluia. então nós seremos bem sucedidos. Bem sucedido em tudo. Não só financeiramente, porque a gente é zoiudo. A gente só quer o bem sucedido financeiramente, mas é bem sucedido no casamento, na casa, aleluia. na saúde, na família. Glória E a aonde Deus. você for, você vai ser Espírito luz. Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. E nós temos que exercitar o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque muitos de nós não exercitamos o fruto do Espírito Santo. Como pastores que vieram do pó, hoje se tornaram milionários e não olham mais para as pessoas. Meu Deus, olha aí. Porque eu gostaria de ver em alguma outra igreja, esses templos que dizem igreja, como eu já presenciei, o irmão chegar e pedir um gás ou um prato de comida, eles não vão te dar. Eles vão falar, você sabe o quê? Vai orar. Aí você chega lá sem um centavo para comer, tá comendo bolinho de terra, e eles te dão um envelope para que você faça uma campanha. Meu Deus, olha aí, Jesus. Aí eu pergunto, que evangelho que é esse? Que evangelho que é esse? Como o louvor que a irmã ama. É aquilo, aquela tradução. Quando você dá aos pobres, alguém que necessita, você está dando a Cristo. Porque muitas vezes você está esperando Cristo vir pedir um prato de comida, mas Ele vai enviar alguém. Olha aí. E muitas vezes Cristo está na nossa casa pedindo a nossa ajuda, e a gente, por paradigmas, por medo, por crenças, porque está fedendo, porque isso, porque aquilo, a gente passa longe. Quantos mendigos a gente vê na porta da igreja católica, aqueles templos suntuosos, ou até de igrejas famosas, estão lá morrendo de fome, e são expulsos pelos seguranças. Por quê? Cadê a prática, o exercício do fruto do Espírito Santo, que é o amor, ajudar o próximo? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E isso nós temos aqui. Aleluia. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Não deixar de congregar e manter a comunhão com os irmãos. Nós temos que estar juntos, congregados, porque um ajuda o outro. Quando um cai, segura, o outro levanta. E que nós não venhamos ser cegos guiando cegos. Mas nós temos a palavra de Cristo, meditar nela de noite e ajudar o nosso irmão. Porque diz que o cordão de... Três nomes. Isso mesmo. É, Ó, nossos pastores estão lá. Porque às vezes cansa um pouquinho. Tem que passar a bola, né? aleluia, Jesus. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. O que é admoestações?
repreensões. Você está errado, eu não vou te criticar, mas eu vou te falar na palavra. Oh, aleluia. Como o nosso pastor disse, é chegar com amor e falar: irmão, você está errado. Você não está agradando a Deus. Mas não jogar o pecado dele no ventilador. E é o que muitos fazem. Eu vi uma pessoa no erro, aí vai falando. E aquilo vai contaminando. Ou seja, a gente deixa a nossa mente ser inflamada por coisas que não provêm do Espírito Santo de Deus. Verdade, Jesus. Então nós temos que estar congregados. Como eu disse, eu não me conformo uma pessoa que se diz de Deus, como eu falei, pular, sapatear e não falar com o teu irmão. Misericórdia, E Jesus. se diz estar cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Mas amém. Eu não sei que Espírito Santo que é esse, mas não é o mesmo que nós conhecemos. Aleluia, Jesus. Temos que ser como esse ministério, como cada um de vocês é. Generoso e dedicar-se aos outros. Aleluia. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Aleluia. Glória Deus a fiel e poderoso. Salmos 33, 18 e 22, já estamos finalizando. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que o temem, sempre o que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Aleluia. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, Aleluia, como de Jesus. ti Aleluia. esperamos. Deus E maravilhoso. Isaías 25:8 diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Deus, aleluia. as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Olha Tirará isso. todo o pecado, a mentira, essa mão que te faz pecar, esse olho, esses caminhos que você está andando. Deus tirará todo o próprio, todo o lixo, toda a merda da sua vida. E a sua vida não terá mais cheiro de merda, mas terá um perfume de Cristo. glória, Você está louco? Não, o aleluia. perfume de Cristo é bom, é agradável, é suave. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor falou. Glória a Deus. Então toda morte, tudo aquilo que está estéril na sua vida, falta de dinheiro, de amor, perturbação, essa vida desgraçada, sem luz, Deus enxugará dos teus olhos essa lágrima e você viverá o melhor dessa terra. Mas quando você deixar o pecado, aquilo que não provém de Deus. E Salmos 30, 11 e 12 diz: como será conosco? Mudaste o meu pranto em dança, como nós fizemos aqui, porque nós somos alegres. A depressão, o medo, a dor já não faz mais parte das nossas vidas. A minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Nós viveremos o melhor de Deus nas nossas vidas. Glória Todo a salmo ti, já, né? Mudaste o meu pranto. Espírito Santo. Que nessa noite Aleluia. nós venhamos sair daqui de posse da bênção do Senhor Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Porque Ele é um Deus vivo, Ele Oh, é um Deus aleluia. glorioso, um Deus santo, aquele que nos enche de todo amor, de toda Poderoso és tu, glória Jesus. e de toda majestade. Oh, Deus maravilhoso. Hoje nós aprendemos mais de Ti, Toda honra, todo louvor, que nós temos que sair da nossa Pai, zona de Pai, amém. conforto, E que nós mergulharmos possamos, mais Pai, a fundo, tua Senhor palavra, Jesus. Senhor. Pai, que nós E sermos cheios de Ti. na graça do Porque muitas vezes estar na zona de conforto é mais prático, é mais fácil. Mas nós vamos sair daqui para viver o melhor. Aleluia. Com a luz resplandecendo no nosso rosto, com alegria, com paz. E vamos cantar o hino da vitória. E dançar e se alegrar na Tua presença. Porque Tu és um Deus vivo, um Deus santo e um Deus glorioso. E nós vamos, Senhor, voar alto. Oh, aleluia. Como águias, na presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Que você venha olhar para dentro de você e ver aonde está o erro. Pode apagar a última luz, amado, por favor? Qual que é esse paradigma que precisa ser quebrado? É o medo? É o pecado? O que está te fazendo sentir essa tristeza, esse medo e essa depressão? Quando você reconhecer e quebrar esse paradigma e mergulhar no mais fundo, que vai doer, vai machucar, vai causar pranto, mas lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Toque nessa ferida,
Cristo, que você precisa do socorro urgente. Não é você se ajoelhar perante uma imagem, ou idolatrar o pastor A ou B, ou fazer campanhas barganhando com Cristo. Eu te dou, o Senhor tem que me dar. Que você venha conhecer a palavra, ser liberto e transformado, porque aquele que conhece a palavra não é enganado, consegue lutar e responder a Satanás e colocar ele no lugar dele. Expulse a Satanás, você tem esse poder. Você não precisa de um sumo sacerdote em específico para isso. Deus te deu esse poder para pisar em serpentes. E diz a palavra de Deus que se você é salvo, liberto, transformado e tem o Espírito Santo, obedece a Ele, o maligno não lhe toca. Diz a palavra de Deus que Satanás, o maligno, não pode te tocar. Se Satanás está te tocando, é porque você está dando brecha, não está resistindo, e ele está se irandando e fazendo a festa em você. O maligno não pode te tocar. Você vai ser curado dessa ferida, dessa dor, dessa depressão, desse abuso, dessa marca, dessa ferida. E você vai falar como Paulo: ninguém mais vai poder te acusar pelas coisas do passado, desse espinho na carne, porque isso não vai mais te causar dor, nem te ferir e nem te machucar. Mas você vai glorificar a Deus, esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade. E a gente vai finalizar com louvor pela metade, e já vou entregar para a gente já fazer a oração final. Amado, eu tentei resumir o máximo, a palavra era bem extensa, mas eu tenho fé em Deus que passou, peço perdão, mas eu tenho certeza que os irmãos entenderam e vamos sair daqui de posse da vitória. E nós vamos ser crente águias, não mais crente galinha. Quebrar paradigmas. Aleluia. Senhor, eu quero voar mais alto. Eu quero viver o melhor de Ti. Nós queremos. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Aleluia, Jesus. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele. Receba asas e voe alto para Cristo. E como águia me preparo. Se prepare para voar, para viver o melhor de Deus nessa terra. Posso voar muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas. Você recebe asas nessa noite para voar, para ir se encontrar com Cristo nas alturas e viver o melhor. Aleluia. Pois confio no Senhor. Confie, não duvide. E se você pedir para esse monte partir daqui para acolá, assim será feito, no nome do Senhor Jesus Cristo. E os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Oh, glória, aleluia. Posso até cair ou vacilar, mas preciso levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Receba asas. Vou com asas. Confio no Senhor como águia, pois confio no Senhor.
fiel e poderoso. maravilhoso, né? Quem deras, né, eu, né, quando há anos, né, uns anos, quando surgiu esse problema na minha vida, eu tivesse, né, essa palavra, né, tivesse um professor, né, abençoado, para, né, para nos falar o que é a depressão. A igreja é um ensino maravilhoso. Eu creio que todo mundo recebeu, todo mundo entendeu, né, e que o Senhor continua abençoando, né, o nosso irmão. Que Deus abençoe ricamente. Muito boa igreja. Eu creio que o horário que passou, né, a segunda vai levar em consideração, né, porque foi uma bênção. Para mim, realmente, foi uma coisa diferente de tudo. Deus perdeu mais De uma tudo, vez. de tudo. Ai, para mim foi muito especial. Eu precisava muito dessa palavra, de entender realmente o problema que eu, né, tenho passado, né. Estou passando ainda, mas tenho passado muito tempo. Mas foi muito difícil, né. Mas louvado seja Deus, que tudo veio no tempo, né? Aleluia! Palavra, tudo é no tempo e chegou no tempo, aleluia. Louvado seja Deus, né, igreja? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vou convidar o pastor Cleber para fazer, vamos fazer a oração.